E aí, turma, tudo bem? Nós já vimos 4 operações, potenciação, radiciação, vimos também frações e agora nós vimos equação do primeiro grau e hoje nós veremos equação do segundo grau. Pessoal, esse assunto é um dos assuntos mais importantes da matemática. Primeiro porque ela é utilizada em várias situações da nossa vida. Então nós vamos falar hoje de equação do segundo grau. Presta atenção e vem comigo. São todas as equações do segundo grau, pessoal, esse formato, certo? Nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Quando nós temos esse formato nas equações, nós temos uma equação do segundo grau, né? De grau 2, certo? Onde o maior expoente dessa equação é 2. E nós temos aqui que o a, o b e o c são números reais e o a é diferente de zero, certo? Prestem atenção nisso. O a ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o a, pessoal, for igual a zero, isso aqui não vai existir. Porque qualquer coisa multiplicado aí por zero é igual a nada. Vai sobrar apenas bx mais c. E isso é a equação do primeiro grau, certo? Então, para ser uma equação do segundo grau, o a ele tem que ser diferente de zero. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de equações do segundo grau. Nós temos aqui x ao quadrado mais 3x menos o 8. Então, nós temos aqui x ao quadrado, então é a equação do segundo grau. Nós temos aqui 3x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a zero. Toda equação, gente, ela tem que ser igualada a zero, certo? Nós temos aqui 2x ao quadrado mais 8x menos o 10. Então, todos esses exemplos são equações do segundo grau. Professor, mas aqui não tem nada na frente do x ao quadrado. Então, quer dizer, pessoal, se não tem nada, quer dizer que tem algum número aqui multiplicando o x. Que esse número, pessoal, é o 1. O número que multiplica o x ao quadrado é igual a 1. Uma coisa muito importante que nós temos que identificar nas equações do segundo grau, gente, são os coeficientes. E eu vou mostrar primeiro aqui, voltando para vocês, os coeficientes da equação do segundo grau. O a é o número que multiplica o x ao quadrado, o b é o número que multiplica o x e o c é o termo que está independente, né, sozinho na equação. Vamos aqui ver quem é o a, quem é o b, quem é o c, ou seja, quem são os coeficientes dessas equações. Nós temos que o a, pessoal, não é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, o a aqui, ó, é igual a 1. O b é o número que multiplica o x. Então, o b é igual a 3, certo? O b é igual a 3. O a é igual a 1, o b é igual a 3. E o c é o termo independente, ou seja, o termo que está sozinho, então é menos 8. Vamos continuando aqui, ó. 3x ao quadrado. Quem é o a, né, dessa equação do segundo grau, né? O a. O a é o número que multiplica o x, então o x ao quadrado, né? Então, o a é igual a 3. O b é o número que multiplica o x sozinho, né? Aqui, o b. Então, o b é igual a menos 4. E o c é o termo independente, que está sozinho, então é 15. A é 3, o b é menos 4 e c é o 15, certo? Isso são os termos, os coeficientes da equação do segundo grau. Nós temos aqui o terceiro exemplo, vou fazer de azul. Nós temos aqui 2x ao quadrado, se o a é o número que multiplica o x ao quadrado, então o a é igual a 2. O b é o número que multiplica o x, 8. E o c é o termo independente, que está sozinho na equação. Então, o a é 2, o b é igual a 8 e o c é igual a menos 10. E vamos já ver por que isso é importante nas equações do segundo grau. Existem casos, galera, em que a equação do segundo grau ela vem incompleta. Mas, mesmo assim, ela é uma equação de segundo grau, já que nós temos o maior expoente, que é igual a 2. Nós temos aqui a equação de segundo grau incompleta, nós temos exemplos de equações, como é que elas vão ficar, né? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Onde esse b, né? Ele é o número que multiplica o x, não é? Então, o c aqui vai ser igual a zero. Se não tem c, o c é igual a zero. Ax ao quadrado mais c, o c é o termo independente. Isso quer dizer, como não tem o b vai ser igual a zero. Então, já vamos resolver essas equações do segundo grau. O primeiro caso de resolução é onde a equação, pessoal, tem o c igual a zero. Ou seja, nós temos o coeficiente a, o coeficiente b, mas nós não temos o termo independente, onde o termo independente ele é igual a zero. Professor, como é que eu vou resolver esse tipo de equação? Prestem atenção, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 3x igual a zero. Lembrando, pessoal, que o que nós podemos fazer se nós temos termos iguais, ou seja, elementos iguais na equação? Quem são os elementos iguais aqui nessa equação?
é o x, né? Essa variável, ela é igual, né? Tanto aqui nesse primeiro elemento, como nesse segundo elemento aqui da equação. Então, nós temos x ao quadrado mais 3x. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse x em evidência, certo? Posso colocar esse x em evidência, aqui ele é comum, né, a esses termos. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, x, né, para mim ter um x ao quadrado, eu vou multiplicar por quanto? Por x, né? X vezes o x é x ao quadrado. Mais x vezes quanto que dá 3x? Vezes o 3. Então, nós temos que essa equação foi simplificada aqui, né? Ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes o x. E x vezes o 3x é a mesma coisa que x vezes o 3. Certo? Como é que nós vamos resolver essa equação? Nós vamos igualar esse x a zero, né? Porque tudo isso está sendo igual a zero. Então, nós temos a primeira resolução, que é x igual a zero. Nós já temos uma resposta da equação de segundo grau. Lembrando que nas equações de segundo grau nós precisamos de duas respostas, né? E o que está entre parênteses também está sendo igualado a zero. Então, 3x mais 3 igual a zero. Como é que eu vou resolver isso? Através de uma equação do primeiro grau, né? Deixa a variável antes da igualdade e o 3, se está positivo, passa negativo. Então, na equação de segundo grau, eu já encontrei as minhas respostas. Então, a solução dessa equação, onde nós temos o c igual a zero, né, nessa situação, é menos 3 e 0. Ok? E o segundo caso, galera, é a resolução de equação onde o b é igual a zero. Eu tenho o a aqui, né? O a, que é o número que multiplica o x ao quadrado. O b eu não tenho, o b é igual a zero. E eu tenho um termo independente, que é menos 81. É bem fácil quando nós temos uma equação de segundo grau nesse estilo, ó. O que eu vou fazer? Vou deixar a variável aqui, que é o que eu quero descobrir, né? X ao quadrado é igual a 81, que está negativo, vai para cá, vai passar para o segundo membro positivo. E o x que estava ao quadrado, como é que eu vou transformar esse x ao quadrado, passando para o outro lado da igualdade? Através de uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 81, nós sabemos que é 9, mas prestem atenção. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, gente, fiquem atentos. Eu sempre vou precisar de duas respostas. E por isso que na equação do segundo grau, a raiz de 81 não é apenas 9. Ela é o 9 tanto positivo quanto negativo. Porque eu vou precisar de duas respostas, certo? Então, a solução dessa equação onde o b é igual a zero, né? Nessa situação, x ao quadrado menos 81 é igual a menos 9 e 9. Professor, e como é que eu resolvo as equações completas do segundo grau, né? Então, resolvendo equações do segundo grau completas. Quando nós temos os três termos, o a, o b e o c, nós temos aqui x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Então, nós temos uma equação de segundo grau completa. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é determinar os coeficientes, o a, o b e o c. Lembrando que o a é o número que multiplica o x ao quadrado, o b é o número que multiplica o x e o c é o termo independente. E a segunda coisa a se fazer depois que determinar os coeficientes da equação, é claro que é aplicar a fórmula de Bhaskara, gente. Essa fórmula aí que é mais conhecida do que não sei o que, né? Nós temos a fórmula de Bhaskara, gente, que é uma fórmula muito importante, que o delta, né, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E o x, né, para encontrar o x1 e x2, ou seja, as duas soluções da equação de segundo grau, é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, certo? Esse delta é esse valor aqui, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vamos ver na prática como é que funciona? Vem comigo! Então, vamos lá, galera, resolver essa equação de segundo grau. A primeira coisa a se fazer, gente, é encontrar os coeficientes dessa equação, certo? Nós temos aqui x ao quadrado menos 12x mais 35. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a, né, o a eu vou fazer pequeno para ver se cabe, é o número que multiplica o x ao quadrado. Se não tem nada na frente, quer dizer que é 1, né? O 1 está multiplicando a x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x, então é menos 12. E o c é o termo independente, que é 35. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir os coeficientes. E logo em seguida, nós vamos aplicar a fórmula. Primeiro é a fórmula do delta, que é b ao quadrado, né? Na verdade, a fórmula de Bhaskara, começando pelo delta. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vamos lá, ó. Só substituir, galera, ó. B ao quadrado é o menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1. Vezes o c, que é 35.
o delta vai ser igual a menos 12 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado aí vai dar positivo, né? 12 ao quadrado, que é igual a 144. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 35 é 140. Então, o delta vai ser 144 menos 140 é igual a 4. Pronto, só que nós não paramos por aí, porque nós queremos descobrir quem é o x1 e x2, as soluções dessa equação. Então, nós vamos utilizar essa outra fórmulazinha aqui, ó, dentro da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Prestem atenção, ó. Menos o b. Quem é o b? Não é 12? Menos 12? Então, vai ser menos 12, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 4, né? Então, é 4. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Tá vendo como tá apenas substituindo? Menos vezes o menos é mais, então vai ficar 12 positivo. Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. 2 vezes 1, né? No denominador, que é igual a 2. Pronto. Para me encontrar quem são as duas soluções, né? Eu vou encontrar primeiro o x1 ou x' e vou utilizar o sinal de mais. Sinal positivo, certo? 12 mais 2 dividido por 2. 12 mais 2 é igual a 14 dividido por 2. Isso é igual a 7. Então, a primeira solução aí, o x1 é igual a 7. O x2, eu vou utilizar o sinal de menos, o sinal negativo. 12 menos o 2 dividido por 2, né? 12 menos o 2, que é 10, dividido por 2, que é igual a 5. Então, eu encontrei as raízes da minha equação de segundo grau. Então, conjunto solução, né, dessa equação de segundo grau, nós vamos ter aí, ó, conjunto solução dessa equação de segundo grau vai ser igual a 5 e 7. Espero que vocês tenham entendido por quê. Vamos aqui resolver outro exemplo da equação de segundo grau. Ó, nós temos aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem são os coeficientes, quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a é o número que multiplica o x ao quadrado, então nesse caso é 1. O b é o número que multiplica o x, então é menos 5. E o c é o número que está independente, né, o termo independente. Então, nós vamos utilizar primeiro o delta, né, encontrar primeiro o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, nós temos aqui que o delta é b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 6. O delta vai ser menos 5 elevado ao quadrado é 25, menos 4 vezes o 6, que é 24. Então, o delta vai ser 25 menos 24, que é igual a 1. Depois, nós vamos descobrir quem é o x1 e x2, né? x menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. O x vai ser menos o b. Nós já temos aqui menos 5. Com esse menos vai ficar 5, né? Mais ou menos a raiz do 1 sobre 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o x1 vai ser 5. Vou utilizar o sinal positivo. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6 sobre 2. Nós vamos encontrar que é 3. O x2 vai ser o 5. E agora eu vou utilizar o sinal de menos. Raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, que é igual a 2. Então, o conjunto solução dessa minha equação é igual a 2 e 3. Certo? Galera, uma observação muito importante, né? Não vou fazer mais exemplos, porque senão esse vídeo vai dar aí 30 minutos. Mas quando o delta ele for maior do que zero, você fazer o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c for maior do que zero, as raízes elas vão ser diferentes, certo? As raízes lá no final da solução vão ser diferentes. Se o delta ele for igual a zero, as raízes vão ser iguais. 2 e 2, 3 e 3, certo? Menos 2, menos 2. Agora, se o delta ele for menor do que zero, for um número negativo, o valor do delta, não vai existir raízes em reais. Ou seja, você pode parar por aí que você não vai encontrar a solução dessa equação. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido a equação de segundo grau. Claro que nós temos muitas especificações. Esse é um vídeo mais resumido, né? E se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no direct. Beleza?